Bom, meu nome é Célio Fernando Bezerra Mello, sou economista, vice-presidente da Academia Cearense de Economia, e hoje o Panorama me convidou aqui para falar um pouco sobre as tendências que vão redefinir a economia nos próximos anos. Ou seja, a economia mundial. Ou seja, é muita coisa, mas a gente vai tentar falar alguma coisa, algumas das questões que eu acredito serem importantes. E principalmente entendendo o que essa economia global está atravessando do ponto de vista de inflexão. Eu sempre coloco que a gente está numa mudança de era. E a gente tem que entender a convergência de rupturas, entender que não dá para ser monotemático numa visão que a gente está evoluindo agora. Quer dizer, são muitos elementos e cadeias produtivas que estão extremamente interligados. Mas em algumas questões a gente consegue pegar e dar uma olhada assim, um pouquinho mais isolado, que são as pressões ambientais. Né? Todo tempo a gente está vendo se isso reorienta ou não, como a descarbonização, questões desse tipo, dessa natureza, para o crescimento que vai ocorrer nas últimas décadas, que ocorreu nas últimas décadas, que vai ocorrer na frente. E essa compreensão é fundamental, essas forças, para você pegar e dar uma olhada como governos, como as empresas, como os cidadãos de uma maneira geral, né, as famílias têm que pegar e olhar e navegar nessa próxima era, né? Eu acho que isso é importante. E aí a gente começa com aquilo que está todo mundo discutindo, inteligência artificial e a nova produtividade, entendendo que a gente não deve partir da inteligência artificial para poder buscar produtividade. Geralmente você deve ter mais conhecimentos, buscar conhecimentos para poder pelo menos saber fazer uma pergunta para a inteligência artificial e depois cobrar se aquilo está consistente ou não com o que está sendo discutido entre os trabalhos mais modernos intelectualmente. A gente tem essa natureza humana que tem que pegar a inteligência artificial para criar um alto valor agregado. E isso nas profissões vai ser uma redefinição muito forte. Isso não é um manual que se pegue assim, diga assim, o Gemini Pro, o ChatGPT, ou esses outros antrópicos aí vão estar dizendo como é que você vai fazer as coisas. Tome cuidado. Mas alguma coisa está ganhando produtividade. A área de serviços jurídicos, a área de finanças, a área de saúde estão precedendo essa eficiência e esses grandes saltos. Óbvio que a gente tem que entender o que significa isso também com relação a poder. Controle de dados é muito forte, chips e essas tendências. A gente está ouvindo falar muito de data centers. Muito cuidado, isso aí é estrutura, isso aí tem questões de aquecimento? Tem. Tomara que a gente use o calor desses data centers para gerar mais energia para o próprio data center. Quer dizer, muito conhecimento que a gente ainda vai estudar para poder criar até uma condição de autossuficiência desses novos processos que estão vindo aí com esse mundo que eu vou chamar assim de mundo quântico. Né, um mundo que fala não só do digital, mas também de um mundo analógico combinado. E a gente entender que tudo isso tem uma base muito forte numa requalificação da força de trabalho, que vai falar de inovações, quais são as novas competências e desafios dentro de um sistema educacional ou mesmo da lógica social. Ou seja, eu vou entender que quem vai poder inovar mais é quem tiver mais criatividade. Arte e cultura são fundamentais, não é quem souber só programar. Só programar o algoritmo acho que vai ficar longe. Então, o mundo digital agora se perde um pouquinho. Nós estamos falando de corredores de inovação, nós estamos falando de um mundo que traz um pouquinho mais de competência. Falar em poesia, música e arte, eu acho que começa a ter uma outra linha de trabalho. Nós vamos falar sobre Fernando Pessoa, nós vamos falar sobre ideias do impressionismo de Van Gogh, para a gente poder pegar e superar essas visões que são mais míopes, né? Só tecnológicas, mas não são tão humanizadas. Eu acho que isso aí altera muita coisa. Você tem que ter um conhecimento um pouquinho multidimensional para poder estar tratando isso. Você não vai conhecer tudo profundamente, mas de repente você vai conseguir organizar essas fragmentações que existem do ponto de vista do conhecimento e tentar, numa visão sistêmica, ver onde cada um fala com o outro. Isso é entropia positiva, é uma coisa nova que a gente vai estar falando, tá certo? Bom, além disso, obviamente, a gente está vendo esses conflitos geoeconômicos, toda essa confrontação aí geoeconômica que vai discutir muitas coisas. Esse mundo aí que fala da ciência e tecnologia com muita inovação, opa, é uma coisa muito importante. Então, nós estamos no fim da hiperglobalização, existe uma resiliência
de muitas cadeias produtivas, mas a gente tem que pegar e estar repensando tudo isso rapidamente. A guerra dos minerais críticos, a gente vai falar um pouquinho, quer dizer, como é que isso funciona, lítio, cobalto, terras raras, é tanta informação e de repente pedra com tanto significado, né? Assim como na transição energética, o vento e o sol viraram energias eólicas e energias fotovoltaicas, né? Se combinam agora com as pedras para a gente ter o battery as a service, quer dizer, baterias para poder nessa questão intermitente entre sol e vento, a gente poder estar armazenando energia, né? Então isso é muito bom. São novos arranjos que vão se construindo. E além disso, novos arranjos monetários. A gente fala de criptomoeda, opa, mas a gente está falando aqui, ora o Brasil está em evidência, né? O Pix. E aí, de repente, você fala Pix para os BRICS, você fala Pix para muita coisa. E, de repente, você está falando de um novo padrão, um padrão que fala de uma nova moeda que está dentro desse universo, né? E, de repente, como é que isso vai ser trabalhado e sustentado, né? Isso cria um novo modelo. De repente, quem não tem reserva cambial, como é que fica? O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reserva, mas tem um padrão dólar ainda no jogo. Então, como é que isso fica? Será que com os BRICS isso muda? Então, o mundo deve mudar com relação ao sistema monetário. Até para a gente poder entender como é que isso funciona. Não é só a discussão cartão de crédito ou Zelles em cima disso, não. É como fica o que foi no passado padrão ouro, como é que fica aí o padrão de uma única moeda de conversão para o sistema de trocas mundial. Então, a gente tem que entender. Transição energética é um ponto fundamental também nisso, né? A gente fala do baixo carbono, falando de que transição? Eu não acredito que seja a falácia do século, não. Nós estamos vivendo, sim, mudanças climáticas muito fortes, e a gente tem que compreender tudo isso. As energias renováveis, de repente, devem contribuir bem, muito menos para esse desastre, vamos dizer assim, ambiental que se avoluma e se parece que está chegando, né? E a gente tem que entender como é que isso funciona. Agora nós vamos ter preço de carbono, como é que isso funciona, ou preço para a descarbonização, como é que nós vamos fazer novos investimentos de infraestrutura que tratem aí novas redes elétricas com hidrogênio verde, né, para um tamanho, mas muito mais energias renováveis. O IRENA coloca 70, mais de 70% de energias renováveis. Talvez você tenha aí hidrogênio verde 6 a 7%. Você ainda vai continuar com a matriz de óleo e gás por muito tempo na sociedade, mas ela vai ter que ter uma compensação. Talvez aí os dados colocam para 12 a 15% aí até 2050. São mudanças, né? A gente tem aí algo que a gente pode falar também de tendências, demografia, trabalho, como é que isso fica, como é que fica o novo mapa de consumo, o que, que nós vamos consumir. Se fala muito em vida saudável, né? O que, que é uma vida saudável? São alimentos diferentes, como é que a gente está tratando tudo isso? É menos açúcar, é menos sal, é menos o quê? Então, tudo isso acaba traduzindo comportamentos que vão ter o que nós saímos já do bônus no Brasil mesmo, do bônus demográfico, o ônus demográfico, é a gente entender como vamos envelhecer com vida saudável e como é que vai ser a nossa poupança, a previdência para poder suportar tudo isso. Nós vamos viver mais, tá? Há uma saúde mais qualificada para tudo isso, há uma condição em cima de tudo isso para a gente poder ver, mas será que a gente vai viver com boa qualidade? Como é que nós vamos trabalhar tudo isso? África e Ásia e alguns concentram a força de trabalho assim e consumo para o futuro, né? Então vamos dar uma olhada como é que essas migrações de fatores econômicos vão poder trabalhar. São muitas as transformações aí do trabalho para a gente pensar. Quem sabe, naquele mundo mais Star Trek, a gente pegue e vá estar vendo novas colônias até no espaço, né? Do outro lado da rua, da Lua, né? Como diria aí o próprio Cebolinha, para poder discutir essas novas tendências aí de um mundo que é espacial, é SpaceX, coisas desse tipo que vão trabalhando e vão discutindo aí quem domina esses satélites aí no mundo. É muita coisa. Eu acho que a reinvenção, por exemplo, das questões financeiras é uma coisa muito forte, tokenização de ativos está na pauta, a gente sabe que tudo isso pode ajudar muito. A gente já viu que o próprio Pix brasileiro, por ser mais público, ter saído do Banco Central, já deu uma inclusão financeira muito grande, uma bancarização, e tem novos sistemas de risco aí no meio do jogo.
Eu acho que é isso, são considerações que a gente vai tratando, né, e vendo como é que isso se comporta. São incertezas para um novo normal. A gente vai ver que essas demografias mudam, a gente tem que entender como fazer uma preservação e conservação do ambiente, seja na nossa economia azul sustentável, falar das águas de uma maneira mais equilibrada, né, porque a água é um insumo muito importante para a vida humana, né, e não é só a gente falar só da economia do mar, mas falar também dos rios, falar do ecossistema de transição, os manguezais, e ver como é que a sociedade vai poder estar trabalhando tudo isso. Eu acho que são muitas as tendências. Eu acho que, de alguma forma, eu posso, nesse panorama aqui, dizer que a gente está numa mudança de época, temos muitos denominadores aí para poder tratar, e como economista, eu acho que nós temos um trabalho a ser aprofundado muito forte. E vamos torcer, o Brasil precisa de uma educação de qualidade, a gente precisa compreender tudo isso, não podemos ficar enrijecidos com uma só visão. Acho que a inovação é o berço de tudo isso, o Brasil tem condições de ter isso, mas não é só ginga no futebol, a gente tem que ter metodologia, tem que ter método para trabalhar tudo isso. Não adianta pegar e pensar que o nosso talento individual vai poder tratar isso, se a gente não tratar isso com cocriação com a sociedade que possa ser mais justa e ela toda cooperando. Eu acho que isso é importante a gente compreender. Bom, eu fico por aqui. Esse é o panorama que eu posso colocar dentro dessa pergunta tão difícil, que é como a gente vai trabalhar essas tendências aqui no 3, né, que vão redefinir essa economia nos próximos anos. É um exercício de futurologia, mas a gente está vendo alguns espaços. Tomara que a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará, o Nordeste do Brasil e esse Brasil se torne mais justo e seja mais igualitário nessas tendências que a gente está colocando. E o mundo, obviamente, ele vai continuar nesses choques, a polarização e tudo, e a gente tem que cuidar de ter um ambiente que não seja assim tão sectário, né? A gente tem que compreender a pluralidade, admitir que existem posições diferentes das nossas e aprender o tempo todo. A adaptação é o nome do jogo. Talvez o cognitivo com o emocional cheguem aí nessa vertente da adaptação. Eu preciso de emocional para o cognitivo, mas eu preciso me adaptar dentro desse novo mundo, né? Que se aproxima. É isso. Eu encerro aqui mais um panorama. Obrigado mais uma vez para poder ter essa rápida conversa. Obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.